E para celebrar esse Halloween, por que não fazer um vídeo sobre um dos meus filmes de terror favoritos? Mas não só filme de terror, filme de super-herói de terror. Afinal de contas, Darkman, de 1990, é exatamente isso. Dirigido por Sam Raimi, o grande diretor da trilogia A Morte do Demônio e da trilogia Homem-Aranha, a primeira com Tobey Maguire, assim como qualquer filme do mesmo, esse traz uma experiência extremamente inusitada, milhas de distância do que a gente está acostumado com filme de super-herói hoje em dia, onde todo mundo é musculoso, consegue fazer pulos e acrobacias através de computação gráfica e, acima de tudo, precisa fazer parte de um universo compartilhado. Aqui é bem diferente. Assistir Darkman hoje em dia é uma experiência bem refrescante. Uma história única e singular sobre um super-herói que é, na verdade, um monstro. Com tons de Fantasma da Ópera e até Robocop, e eu vou explicar isso mais tarde, esse é o tipo de filme que nenhum estúdio faria hoje em dia, porque ele não cai na regra de gastar 1 bilhão com a produção para que ele faça 1 bilhão de bilheteria e tenha um retorno garantido. Não. Aqui você tem um filme que é tão ousado que é até difícil de entender como que o estúdio deu dinheiro para poder fazer essa produção, confiando na mente de Sam Raimi e suas técnicas. A história é bem básica. Você tem o Dr. Peyton Westlake, interpretado por um jovem Liam Neeson antes de ser o velho porradeiro que ele virou hoje. E ele é um cientista que está fazendo experimentos com pele sintética, ou seja, pele que vai ser usada para ajudar vítimas de queimaduras. E durante seus estudos ele descobre que a pele não dura muito em termos de consistência. E isso tem a ver com a luminosidade do lugar que o experimento está acontecendo. É aí que ele descobre que, através da escuridão, as células da pele conseguem resistir muito mais, o que vai dar ao nome dele de Darkman mais tarde. Em paralelo com isso, nós temos a história da namorada dele, Julie, interpretada por uma jovem Frances McDormand, que é uma advogada investigando um caso de um magnata da cidade chamado Louis Strack, que possui um projeto de reconstruir a cidade com prédios novos e gigantes e bonitos, e para isso ele vai derrubar uma boa porção da mesma. Não só isso, como ele também está envolvido em algumas ações criminosas, incluindo subornar membros da comissão de zonas da cidade para poder desenvolver esse projeto. O problema é que o documento que prova o envolvimento dele nessas ações criminosas está no laboratório do Dr. Westlake. Daí o Strack convoca uma gangue criminosa para ir até o laboratório e pegar esse documento, matando todo mundo que tiver lá dentro. Uma gangue liderada pelo gangster Robert Durant, o grande vilão desse filme. E é exatamente isso que a gangue faz. Eles invadem o laboratório do Dr. Westlake, matam o assistente dele e destroem todo o lugar, incluindo deixar uma bomba que explode todo o prédio e manda o Dr. Westlake voando no ar como uma bola de fogo até que ele cai em um lago ali perto, ficando desaparecido por um bom tempo. Esse acidente causa deformações profundas nele e quando ele é encontrado e levado para um hospital, onde uma equipe médica consegue tratá-lo com um novo procedimento que dá ao paciente uma forma de não sentir dor, isso acaba tornando ele mais forte e muito mais resistente à dor. Então, como um monstro de filmes clássicos, ele foge do hospital e decide refazer a sua vida em prédios abandonados, reconstituindo um pouco do laboratório dele e um pouco do seu experimento para que ele possa se tornar Darkman e planejar a sua vingança. Aliás, o subtítulo do filme em português era Darkman, a Vingança Sem Rosto, para quem se lembra. Como eu falei antes, esse personagem tem tons de O Fantasma da Ópera, obviamente pelo visual dele, mas também tem tons muito parecidos com Robocop. E o que eu quis dizer com aquilo é que nós temos uma plot bem similar, com os vilões sendo um magnata poderoso tentando reconstruir a cidade e uma gangue criminosa que tem relações com ele, incluindo um líder que é bem memorável. Lá você tinha o Clarence Boddicker e aqui você tem o Robert Durand, que é um vilão bem peculiar porque ele tem uma tara por cortar os dedos de suas vítimas e guardá-los em uma coleção própria. Aliás, o filme começa mostrando o vilão, na verdade, e sua gangue, no meio de uma negociação com outra gangue criminosa, que acaba levando a um tiroteio sensacional entre as duas gangues, que tem um estilo bem parecido com filmes de John Woo, até. Mas não só a plot é parecida com Robocop, como também a ideia do super-herói é um pouco similar, porque aqui nós temos um personagem que é praticamente destruído e renasce para poder
fazer a sua vingança, tornando ele um personagem trágico que perdeu tudo que ele tinha na vida passada e provavelmente nunca mais vai recuperar. No caso do Darkman, principalmente a namorada dele, Julie, que ambos inclusive estavam até planejando se casar antes dele ser praticamente assassinado. E isso já dá um tom bem sombrio para a história, porque aqui você não tem nem um final feliz. Não há volta pro Darkman dessa condição que ele possui hoje, de ser um monstro praticamente. E o filme demonstra isso muito bem porque enquanto ele vai perpetuando a sua vingança, mais ele vai perdendo a alma de humano que ele tinha antes. Então aqui há um contraponto interessante entre Darkman e Robocop. Enquanto lá o Robocop estava buscando a sua humanidade de novo, aqui o Dr. Westlake perdeu ela completamente. E ele até tenta recuperá-la de volta, porque toda essa ideia da pele que ele constrói é usada muito bem no filme, porque não só ela pode ser usada para ele se transformar em outras pessoas, como ele tenta voltar à identidade do seu velho eu, usando uma máscara aqui que tem a sua aparência antiga. Então ele tenta recuperar a Julie, tenta voltar com ela, mas o ódio que tomou conta do coração dele, infelizmente, o tornou um monstro completo. Tanto que uma das melhores cenas do filme é quando ele leva a Julie em um parque de diversão, para que eles possam se reconciliar e tal, mas ao se deparar com um pequeno circo de aberrações ali próximo, a palavra e a imagem das aberrações traz um gatilho imediato a ele, pois ele sabe que por dentro ele também é uma aberração. Então toda essa parte da tragédia e do drama do personagem é muito bem explorado, de maneira bastante sólida, mas enquanto a ação, pois estamos falando de um filme de super-herói, e é aí que a gente chega na direção de Sam Raimi, que eu sempre digo que é um dos meus diretores favoritos, porque a câmera dele é simplesmente insana e maluca. Para quem conhece a filmografia dele desde A Morte do Demônio, o primeiro de 1981, sabe que ele é um cara que tem um estilo muito peculiar que combina demais com o cinema trash. Ele é um cara que suas tomadas, o movimento de câmera, a edição das cenas é praticamente insana em todos os sentidos. Ele consegue fazer movimentos e cortes de câmera que dão uma energia e adrenalina para a cena, que mantém os olhos daqueles que prestam mais atenção nesse tipo de coisa quando assiste um filme, sempre pregados no filme para ver que novo truque que ele vai usar para desenvolver a cena. E em filmes mais antigos dele, da década de 80 e de 90, incluindo Darkman, ele não tinha medo de usar as técnicas mais exageradas e até um pouco ridículas para dar essa energia em cena. E funciona demais em filmes como Darkman. A cena principal de ação do filme, que é o Darkman se segurando em um helicóptero através de uma corda, e o helicóptero literalmente vai levando ele pela cidade inteira, voando feito o Neo do Matrix, passando pelos prédios e até colidindo com um deles uma hora, é sensacional não só pela criatividade de todas as tomadas, como, por exemplo, ele usa até câmeras aceleradas para dar um dinamismo maior para toda a coisa, e tem horas que fica até um pouco ridículo, mas essa é a intenção. O Sam Raimi era muito fã dos Três Patetas, principalmente pelo dinamismo de cena que eles tinham em sempre ter alguma coisa acontecendo na mesma. E o Sam Raimi tem essa técnica que é muito particular dele, inclusive ele levou isso para alguns filmes mais tarde na carreira dele, incluindo a trilogia Homem-Aranha. Quem não se lembra da grande cena do Dr. Octopus atacando os doutores lá, tratando dele no hospital, mas mesmo assim ele tem uma carreira bem versátil na minha opinião, e tirando alguns filmes que eu não gosto tanto, ele se aventurou por vários gêneros diferentes desde o comecinho lá com A Morte do Demônio. Então você tem esse terror trash, que é o primeiro A Morte do Demônio, depois teve o 2, depois ele pulou para um filme de super-herói, que é o Darkman, e depois ele foi para Army of Darkness, que é o terceiro A Morte do Demônio, que aí ele vai para um gênero de ação medieval. Isso é maravilhoso. Depois ele fez um western, que é Rápida e Mortal, com a Sharon Stone. Depois ele fez filmes bem diferentes, como Um Plano Simples, que é um filme de suspense, bem no estilo de filmes dos irmãos Coen. Inclusive, os irmãos Coen são grandes amigos do Sam Raimi. Vide que até a Frances McDormand, que é esposa de um dos Coen, está no Darkman. Daí ele vai até para um filme de esporte, que é For the Love of the Game, em português Por Amor, que é um filme de beisebol com Kevin Costner. Daí tem outro filme de suspense, que é o The Gift, O Dom da Premonição, com um grande elenco, incluindo Cate Blanchett, e um papel de vilão com Keanu Reeves.
Aliás, uma boa atuação do Keanu Reeves, por incrível que pareça. Só pra deixar claro, eu adoro o Keanu Reeves, tá bom? Até ele finalmente chegar na trilogia Homem-Aranha. Então assim, o cara literalmente se provou em vários gêneros, embora em todos esses filmes que eu mencionei, sempre tem um pouquinho do estilo dele, que vem lá da Morte do Demônio com as câmeras amalucadas nas cenas. E não só isso, como o estilo de humor característico dele, que vem dessa influência de Os Três Patetas, também está sempre presente, incluindo aqui em Darkman, que não só tem esse tom sombrio e extremamente trágico, mas tem cenas muito bem humoradas também, principalmente nessa trama que o Darkman se transforma nos membros da gangue do Durant, para criar uma intriga dentro dela e fazer o Durant matar alguns deles, sem saber que na verdade é um impostor se disfarçando. Incluindo o fato de incriminar o próprio Durant, em uma cena em que ele se disfarça do mesmo em uma negociação com outro gangster, mas na verdade é o impostor. E aí o verdadeiro Durant chega e os dois ficam ali se olhando em uma porta giratória do lugar, com um dos membros mexicanos da gangue do mesmo, soltando uma frase clássica: "Dio mio, que se passa?". Então assim, é um filme que tem praticamente tudo que se pode gostar em um filme desse gênero. Ótimas cenas de ação, de comédia e também de terror, porque esse personagem é bastante assustador por si só. E a maquiagem do rosto desfigurado do Darkman é uma das maquiagens mais bem feitas e mais cheias de camadas que eu já vi no cinema até hoje. E o mais interessante é que durante o filme ela é revelada de maneira gradual, conforme a história vai passando, mas aí no final, quando o rosto dele inteiro é revelado, o Sam Raimi não hesita em mostrar ela ali claramente pra gente, com todos os músculos e o crânio dele à mostra, através de alguns buracos da pele. É bem grotesco, mas absurda de bem feita. E de novo, mais um elemento que torna esse filme extremamente ousado para a época. É um filme de super-herói que deveria ser mais lembrado hoje em dia. Houveram 2 continuações que foram direto para a TV e são bem ruins, na minha opinião. Tem aquele ator que fez a Múmia, substituindo o Liam Neeson como Darkman, mas eu acho que ele poderia facilmente voltar em uma continuação, é claro, se tiver a participação do Sam Raimi no projeto, coisa que essas continuações não tiveram, tanto porque é um personagem criado por ele. E a ideia, a princípio, é que ele queria fazer um filme do personagem Sombra, um personagem clássico dos quadrinhos antigos, mas ele não conseguiu os direitos, então ele decidiu criar o seu próprio personagem super-herói. E fez um ótimo trabalho. Aliás, tiveram também histórias em quadrinhos com Darkman, inclusive ele se encontrando com o Ash, da Morte do Demônio, e eu não li ainda, mas com certeza vou dar uma lida porque essa ideia é sensacional. E esse é Darkman, de 1990. E aí, o que você acha? Já assistiu o filme? Gosta dele? Eu lembro de assistir quando eu era bem pequeno, passando na Globo, e pra ser bem sincero, eu não tinha medo dele. Eu acho que eu até gostava dessa história trágica do mesmo e as cenas de ação. Então, é um ótimo filme, uma ótima pedida para esse Halloween, se você quiser assistir, uma opção bem legal. E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta aqui dos nossos vídeos de Trashando com o Gus, onde falamos sobre filmes de terror, de ação, trecheira, animações e animes, faz aquele favorzinho para mim. Deixa aquele seu maravilhoso like nesse vídeo e também sua inscrição para que possamos continuar trashando para sempre, ok? Até a próxima trecheira e tchau, tchau!